Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Fabre. Vamos começar mais uma aula de Física 3, Eletromagnetismo, para o Enem EPISM 3. Nós estamos estudando a eletrostática e, mais especificamente, o campo elétrico. Esta aula de hoje será a nossa 12ª aula e nós vamos hoje tratar o campo elétrico de uma maneira um pouco diferente. Vamos estudar o potencial elétrico. E, como de costume, vamos acompanhar o livro-texto de referência. Campo elétrico, uma descrição escalar. Nós veremos que o potencial elétrico é uma descrição escalar do campo elétrico. Como? Nós veremos agora. A foto mostra descargas intensas e brilhantes entre os terminais de uma bobina de Tesla e as pontas de condutores próximos, não visíveis. O livro traz aqui uma bobina de Tesla que descarrega, assim como raios atmosféricos, ela descarrega no ar. Então aí tem uma descarga gerada por uma bobina de Tesla, que por sinal é bem perigoso, tá? Em alguns circos no passado, as pessoas pagavam para ver, né? Iam em parques. Isso é bem perigoso. É um show, assim, um espetáculo, né? De ver as descargas elétricas, faz um barulho incrível e é bem perigoso, porque se um desses descarrega numa pessoa, pode causar ferimentos. Então tem que assistir o espetáculo de longe. Esta foto e a foto do globo de plasma do capítulo anterior são semelhantes, porque ilustram o mesmo conteúdo. Elas poderiam ser trocadas de capítulo e continuariam igualmente bem colocadas. Neste capítulo, continuamos nosso estudo do campo elétrico, com ênfase à sua descrição escalar, fundamentada nos conceitos de potencial elétrico e de energia potencial elétrica, já apresentados no capítulo anterior. Energia potencial elétrica. O que vem a ser a energia potencial elétrica? Bom, nós temos dois tipos principais de energia. Nós chamamos de potencial e uma outra nós chamamos de cinética. A energia potencial é aquela que você tem, ou uma partícula tem, num determinado ponto de um campo. Ela não está associada a movimento, porque você quer apenas medir o potencial que aquela partícula tem, né? Daí a palavra potencial. Ela estaria parada sob a influência de um campo e você quer saber qual o potencial dela. Por exemplo, você coloca uma pessoa a 100 km de altura. Qual seria a energia potencial gravitacional? Obviamente, é impossível estar parado a 100 km de altura. Ou você vai para frente, como a Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial Internacional ela não fica parada a mais ou menos 400 km de altura, de forma alguma. Ela tem uma velocidade enorme para frente. Caso ela estivesse parada ou freasse, se ela pudesse frear, ela iria
cair na Terra. Então, para que ela não caia, ela tem que ter uma velocidade enorme para frente. E uma outra energia nós chamamos de energia cinética. É aquela que você adquire quando você é abandonado ou solto num ponto de um campo elétrico, num lugar de um campo magnético, de um campo elétrico, magnético, um campo gravitacional. Então a energia potencial é aquela que você tem ali naquele ponto, e a energia cinética é aquela que você vai desenvolvendo à medida que você se desloca pelos pontos, pelo espaço. Como vimos no capítulo anterior, potencial elétrico é uma grandeza criada para descrever campos elétricos escalarmente. A ideia que o define é semelhante à do vetor campo elétrico, mas em vez de basear-se em uma grandeza vetorial, a força exercida pelo campo elétrico em uma partida de carga Q nele imersa leva em conta uma grandeza escalar, a energia potencial elétrica, EPE, energia potencial elétrica, de corpos ou partículas portadoras de carga elétrica em um campo elétrico. Assim, nós vamos colocar uma partícula e parar o tempo. Para, não faz mais nada, ela fica ali estacionada no tempo. Você quer saber qual o potencial que ela tem. Se você ligar o tempo novamente, permitir com que o sistema seja dinâmico, ela vai adquirir uma energia cinética, vai acelerar. E essa energia potencial elétrica dela vai ou aumentar ou diminuir, né? Dependendo das condições do problema. Então, a diferença da energia potencial para a energia cinética é essa. A energia potencial é uma figura, é uma foto que você tira. É um momento atemporal. Quando você tira o tempo e, por exemplo, uma foto ali, ela não muda, está sempre daquele jeito. Isso é potencial. Cinético é quando vai mudando. Quando você permite o tempo mudar, aí você desenvolve uma energia cinética. Mas como o conceito de energia potencial elétrica ainda não havia sido definido, optamos por apresentar o conceito de potencial elétrico, de modo simplificado. Para aprofundar um pouco mais nesse estudo, vamos definir agora o conceito de energia potencial elétrica. Considere um sistema composto de duas pequenas esferas, uma de carga Q, maiúsculo, positiva, apoiada em um suporte isolante, e outra de carga Q pequeno, positiva, que representa a partícula de prova. Bom, a partícula de prova Q pequeno, ela pode se movimentar, enquanto que a partícula Q maiúsculo fica estacionada. Observe a figura. Temos aí a figura com uma mão aproximando a partícula de prova, ou seja, a partícula que se move, à partícula criadora do campo, que está parada. Ela mostra uma representação esquemática de uma partícula de carga Q pequena positiva sendo trazida do infinito. Claro que nossos experimentos, infinito aí vai ser uma distância grande. Ninguém consegue colocar nada no infinito. Nós vamos considerar infinito como sendo algo onde a distância é tão grande que a influência é nula, é considerada nula. A partir de certo ponto, sei lá, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 10 metros em diante, você já considera aquilo em física como infinito.
mais próximo da partícula, 1 metro, meio metro, 10 centímetros, aí que as distâncias começam a ser consideradas porque causa um impacto mensurável. Então ela foi trazida do infinito até a distância d em relação à origem do eixo, localizada no centro da partícula de carga Q. O que vai acontecer aí quando nós trazemos essa partícula positiva no interior de um campo criado por uma outra partícula também positiva? Vai acontecer uma força, sendo as duas cargas iguais, força de repulsão. Iguais não. Elas podem ser diferentes, de sinais iguais. Né? Pode ser módulo diferente, mas o sinal é igual. A força F exercida pela mão para simbolizar um agente externo, ao trazer a partícula de prova do infinito até a posição D, realiza sobre essa partícula um trabalho. Sempre que nós falamos trabalho em física, é o trabalho de uma força. Né? É semelhante, o conceito de trabalho na física, ele é semelhante ao conceito nosso do dia a dia de trabalho. Mas na física, sempre que mencionar a palavra trabalho, é o trabalho de uma força. Forças que realizam trabalho. Ela é aplicada sobre uma partícula, um corpo extenso, e provoca um deslocamento. Esse deslocamento, a composição entre a magnitude da força e o deslocamento, que são o trabalho. Se esse trabalho for mínimo, isto é, se o deslocamento for tal que em nenhum instante a partícula é acelerada, então, ao chegar a D, essa partícula terá armazenado uma energia potencial elétrica. Certo? Quando você vai chegando próximo à partícula criadora do campo, a força de repulsão vai crescendo. E à medida que essa força vai crescendo, você vai adquirindo um potencial. Você vai adquirindo uma energia potencial. Você vai segurar aquela partícula próximo da outra. E ela vai adquirir uma energia potencial. Se você soltar, essa energia potencial vai ser convertida em energia cinética. Ela vai se mandar de lá. Vai dar o fora. Porque positivo com positivo repele. E ela vai ser expulsa para fora. Mas se você segurar ela lá, ela vai estar em posse dessa energia potencial. Aqui, vale a pena abrir um parêntese. É possível deslocar uma partícula mantendo-a em repouso? Esta é uma idealização necessária para uma definição rigorosa, mas é claro que isso é impossível. É como se o agente externo empurrasse e deixasse de empurrar a partícula em intervalos de tempo sucessivos infinitamente pequenos. Tá, desconsiderando todos esses detalhismos aí, o que vai ser importante para nós é que nós vamos pegar uma partícula e colocar ela próxima a outra. E ela vai estar sob a influência de um campo. E esse campo vai ter aí uma energia e ela vai estar em posse dessa energia potencial que sofre uma força. Né? Quanto mais perto tiver as duas partículas uma da outra, maior vai ser essa força de repulsão. Então, ela vai ter essa energia potencial gerada por essa força de repulsão que existe entre elas. Se você soltar, ela vai se mandar embora, ela vai adquirir uma energia cinética. E ela vai acelerar no sentido de ir embora, de sair de perto da outra. A energia potencial porque depende da posição em que a partícula está em relação a determinado referencial
e elétrica porque o trabalho foi realizado contra o campo elétrico. A força atuante aí que causa essa energia potencial é a energia elétrica. Então, o trabalho da força elétrica, ou o trabalho contrário à força elétrica, é igual à energia potencial. Essa é a expressão que o livro traz. Pode-se afirmar, então, que a energia potencial elétrica de uma partícula de carga Q em um ponto P localizado em uma posição D de um campo elétrico gerado por uma partícula de carga Qzão é igual ao trabalho mínimo realizado por um agente externo para trazer essa partícula do infinito a essa posição D. O trabalho, aqui o livro está dizendo que é mínimo, eu vou tentar digerir isso para você, é mínimo porque o trabalho é igual ao mínimo, ao trabalho mínimo, porque ele independe da trajetória. Você pode chegar até a posição final de diversas maneiras, em linha reta, através de uma espiral, fazendo diversas curvas, de qualquer forma que você chega à posição final, vai ser o mesmo trabalho. Aí seria o trabalho mínimo, é aquele que você faz em linha reta. Aqui, você está indo daqui em linha reta. Você está indo para lá em linha reta. Mas você pode ir através de uma curva. Você pode fazer assim, ó. Ok? Você pode ir em espiral. E qual seria a diferença da trajetória percorrida em linha reta para a trajetória percorrida em espiral? Ou de qualquer maneira aleatória? Bom, o trabalho é o mesmo. Em física, o trabalho é o mesmo. No mundo real, no nosso dia a dia, você pode dizer que existem maneiras diferentes de se trabalhar. Você vai procurar trabalhar de uma maneira mais efetiva, né? Ao invés de levar uma caixa, subir um prédio com a caixa pelas escadas, você vai usar o elevador, né? Quando você sobe a escada, o trabalho seu é maior. Quando você vai pelo elevador, parte daquele trabalho que você teria que fazer, o elevador vai fazer para você, que é o trabalho de subir. Então, tem diferença. Mas na física, nós dizemos que o trabalho em linha reta, que vai direto de um ponto ao outro, é o trabalho mínimo. Mas não importa para a gente. O que importa é sempre o ponto final. Então, o trabalho mínimo de linha reta que é o considerado, e não essas trajetórias malucas que você pode fazer, mas que não é considerado. Note que essa afirmação poderia ter sido invertida, isto é, a partícula deslocada poderia ter sido a de carga Qzão e a partícula considerada fixa a de carga Q pequeno. Por isso, a rigor, essa energia potencial elétrica é do sistema de Q partículas de carga Qzão e Q pequeno. Para determinar a expressão matemática da energia potencial elétrica, é preciso, portanto, obter a expressão matemática do trabalho mínimo realizado pelo agente externo para trazer a partícula de carga Q pequeno do infinito à posição D, mas isso é impossível com os recursos de cálculo de que estamos dispostos no ensino médio, né? Mais uma vez, o livro traz essa questão, que as nossas ferramentas matemáticas do ensino médio não nos permite provar isso.
em cursos superiores de ciências exatas, nós provamos isso. Para nós aqui, basta saber a fórmula. Eu vou te dar a fórmula, você vai confiar que aquela fórmula ali traz os resultados necessários. É suficiente. Bom, esse D aí, ele é a distância em linha reta, por isso que eu trabalho mínimo. É isso, apenas isso que nós vamos considerar. Você pode fazer uma espiral e, né, você pode, para ir do primeiro andar ao segundo andar, ao invés de pegar o elevador, você pode ir lá para o outro prédio, pular de uma janela para outra e chegar, né? Tem tantas maneiras de fazer isso, só que o trabalho mínimo vai ser aquele em que você entra no elevador e vai direto pelo elevador de um lugar para o outro, né? Nós estamos aí interessados na maneira mais eficiente de fazer isso. Então, em linha reta, que é o que nós estamos interessados. Apenas aqui saindo de um lugar ao outro em linha reta. Então a expressão vai ser essa: K, Qzão, Qzinho sobre D. Essa é a expressão do trabalho. Assim que nós mensuramos, assim que nós quantificamos, obtemos um valor numérico, quantidade, para o campo, para o trabalho realizado pelo campo elétrico ou em direção contrária ao campo elétrico, quando você pega uma partícula e força ela na direção contrária à força. No caso aí, nós temos repulsão. A força que uma partícula faz na outra é de empurrar ela para fora, mas você está querendo empurrar ela em direção à outra. Então, você está realizando um trabalho sobre o campo elétrico, em que K é uma constante eletrostática do meio, cujo valor para o vácuo, com dois algarismos significativos, dado no capítulo 1, é 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado sobre cônodo quadrado. Note que o trabalho é positivo porque, sendo a carga Q positiva, a força F é exercida no sentido do deslocamento. Nesse caso, isso significa aproximar as duas partículas. Vamos ver a figura de novo. A força de repulsão atua nesse sentido aqui, contrário ao deslocamento. Uma partícula quer empurrar a outra para fora. Para você conseguir chegar uma partícula próxima à outra, você tem que empurrar no sentido do deslocamento. Você está deslocando nesse sentido, daqui para cá. Esse é o sentido. E a força aqui em vermelho está no sentido do deslocamento. É a força exercida pela mão. Por isso o trabalho é positivo. Se a carga Q for negativa, o trabalho também é negativo, pois a força é exercida no sentido oposto. A força exercida pela mão é no sentido oposto, para impedir que a partícula Q se acelere, já que, nesse caso, era atraída pela partícula de carga Qzão e se aproxima dela com velocidade constante. Vamos ver essa figura aqui. Veja que esse daqui é o sentido de deslocamento. Nós estamos trazendo do infinito até nós estamos trazendo do infinito até chegar bem perto aqui uma da outra. Só que a força é de atração. Essa partícula aqui faz uma força nesse sentido aqui, de atração. Né? A força exercida pela mão é de segurar a partícula. Né? Se eu deixá-la, se a minha mão, se eu deixar ela soltar ela,
se eu deixar ela aí sozinha, ela vai, acelerar no sentido da partícula negativa. Só que eu não quero que ela vá numa velocidade grande, de uma vez só. Eu quero ir devagarzinho, levando ela até a outra. Para isso, eu tenho que segurar ela um pouco, e por isso que, nesse caso, a força exercida pela mão é contrária ao movimento. Eu estou segurando ela um pouco para ela não ir de uma vez. Veja na figura uma representação esquemática dessa descrição. A partícula de carga Q positiva, sendo trazida do infinito até a distância d em relação à origem do eixo, localizada no centro da partícula de carga negativa Qzão. Note que, nesse caso, a ação do agente externo, a mão, apenas impede que a partícula de carga Q acelere enquanto se aproxima da partícula de carga Qzão. Ok? Tanto em 1 quanto em 2, temos essa expressão para a energia potencial elétrica, K, Qzão, Qzinho sobre D. Vai depender apenas, aqui, como nós já falamos, essa expressão vai depender somente dessa distância D aqui, ó, daqui até aqui. Não vai depender da trajetória. Você pode fazer um monte de pirueta, fazer um monte de coisa e voltar no lugar que é a mesma coisa. A mesma coisa, a trajetória não influencia. O que influencia para nós aqui é a distância em linha reta deste ponto até este ponto aqui. Ok? Agora nós estamos capazes de resolver esses exercícios aqui. Vamos conversar com a monitora e ela vai nos ajudar a resolver esses exercícios aqui, ok? E os próximos. Vou comentar com você aqui um exercício, tá bom? E depois vocês pedem a monitora para conversar sobre esse exercício aqui, ó. Exercício resolvido. Na figura estão representadas as partículas pontuais de carga Q, 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb, e Qzinho, 2 vezes 10 a menos 10 Coulomb, positiva no vácuo. No momento em que estão separadas pela distância 0,4 metros. Nessa situação, determine a energia potencial elétrica do sistema quando a carga Q for positiva e quando a carga Q for negativa. Muito fácil. Nós já entendemos o conceito, basta agora aplicar a fórmula. A distância entre elas é 0,4 metros. Bom, na letra A, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar na fórmula Qzão 8 vezes 10 a menos 6, Qzinho 2 vezes 10 a menos 10, e a distância foi dada como 0,4 metros. K aqui, esse K nós sabemos que é 9 vezes 10 a nona. Basta fazer a operação matemática, nós descobrimos uma energia em joule, geralmente em física energia é joule, 3 vezes 10 a menos 5 joule, ok? Se a carga for negativa, a energia vai ser 3,6 vezes 10 a menos 5 joule. E por que da diferença dos sinais positivo e negativo? Bom, é padronizado que quanto mais próximo da carga positiva, a energia é positiva. Quanto mais próximo da carga negativa, a energia é negativa. Isso é padronização. Observações no item A. Não há necessidade de colocar o sinal positivo, ele é subentendido. Nós o colocamos nesse caso para destacar a existência de sinais na expressão de energia potencial elétrica de um sistema de duas partículas e o seu significado físico. Tendência de afastamento entre as partículas quando positivo e de aproximação quando negativo. Consideração número 2.
O deslocamento de uma partícula de carga Q do infinito a um ponto do campo elétrico faz parte da argumentação que deu origem à definição de energia potencial elétrica, mas não é um procedimento necessário para que essa energia exista. Todo sistema de duas partículas de carga Q e Qzinho tem energia potencial elétrica, independentemente de sua história anterior. Ok? Temos alguns exercícios aqui para fazer com a monitora. Basta entrar em contato com ela, ok? Que ela se prontificará. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!